Agradecemos. Quão abençoador, Deus, foi esse dia, Senhor Deus, até agora, de manhã e agora à noite. Nós queremos, Senhor Pai, fechar esse dia, Senhor Deus, com a Tua palavra. A Tua palavra é final em todas as coisas em nossas vidas, Deus. Nós não queremos viver uma vida, Senhor Pai, inspirada, Senhor Deus, pela Tua palavra, mas determinada por ela. Que a gente não ouça a Tua palavra, Senhor Pai, para tentar, Senhor Pai, pegar algumas coisas para nós. Que a gente veja, Senhor Pai, a autoridade dela sobre as nossas vidas. E que Teus filhos, Senhor Pai, não escolhem como numa bandeja, Senhor Pai, aquilo que lhe é mais adequado no momento. Toda a Tua palavra, Senhor Pai, é para o homem todo, Senhor Deus, que foi salvo totalmente pelo Teu Filho. Então que, Senhor Deus, ela chegue em nossos corações com autoridade nesta noite, pelo poder do Teu Espírito, ó Deus, de maneira transformadora, para que realmente, Senhor Pai, ela não seja um cheiro de morte na vida de nenhum de nós, mas de vida, ó Deus. É o que nós Te pedimos, em nome de Jesus. Amém, amém. Uma dessas muitas frases por aí, né? Outro dia eu tinha escrito sobre: você sabe se você adorou apenas se você mudou. E alguém me perguntou se ela não visse durante o último ano grandes mudanças na sua vida, isso quer dizer que ela não teria adorado? Quer dizer isso. Então, você sabe, se na metade do ano, como nós já estamos, em 2024, se não há mudanças na sua vida nesse ano, você não tem nenhuma razão para achar que nos 3 primeiros 6 meses você realmente adorou a Deus. Há uma ligação inexorável entre a verdadeira adoração e a transformação. Se uma pessoa 10 anos depois, ela é exatamente o que ela era, controlada pelos seus sentimentos e seu temperamento, e ela está tropeçando nas mesmas coisas, está nos mesmos lugares, é fácil perceber que não houve adoração. Portanto, quando as pessoas têm uma dificuldade em ver isso, elas têm dificuldade com o que é adoração. Então, eu quero falar a respeito disso para que aquela frase se expanda na mente daquela pessoa e na nossa. E eu quero olhar para uma partezinha da oração que Cristo ensinou a nós, mas para vermos bem, eu gosto de fazer muito isso nas minhas meditações, é você ter o seu verso, que é o tema da sua meditação, e ir para outro lugar na Bíblia que explique aquilo de uma maneira profunda para você. Então, em parte da oração, das orações, na oração que Jesus ensinou para nós, a segunda logo ali, cláusula, né, santificado seja o teu nome. Eu acho que é um salmo, o Salmo 63, que explica bem o que isso quer dizer e como a verdadeira oração nos transforma. E se não há transformação, mudanças contínuas, é porque não há adoração continuada em nossas vidas, ou então nós não sabemos o que é oração. Então, quando a gente olha para essa segunda cláusula, santificado seja o seu nome, esse salmo se coloca como aquele que abre a nossa compreensão mais profunda do que isso é. E o Salmo 63 diz assim: ó Deus, Tu és o meu Deus, de todo o coração eu Te busco, a minha alma tem sede de Ti, todo o meu ser anseia por Ti, numa terra seca, exausta e sem água. Eu Te vi no santuário e contemplei o Teu poder e a Tua glória. O Teu amor é melhor do que a vida, por isso os meus lábios Te exaltarão. Enquanto eu viver, eu Te bendirei, e em Teu nome eu levantarei as minhas mãos. A minha alma ficará satisfeita, como quando tem um rico banquete. Com lábios jubilosos a minha boca Te louvará. Em meu leito eu recordo de Ti, eu trago a Ti a minha mente, eu penso em Ti nas vigílias da noite, porque Tu és a minha ajuda, eu canto de alegria à sombra das Tuas asas. A minha alma se apega a Ti, a Tua mão direita me sustenta. Aqueles que querem me matar serão destruídos, descerão às profundezas da terra, serão entregues à espada e virão a ser comida de chacais. Mas o rei
o rei se alegrará em Deus. Todos os que juram pelo nome de Deus o louvarão, enquanto a boca dos mentirosos será licenciada. Então, a gente olha esse salmo, mas a gente quer olhar para aquela parte da oração, que chama oração do Senhor, né? Na verdade, eu diria que é a nossa oração, né? Porque Jesus está nos ensinando a orar. Há partes dessa oração que nunca poderiam ser aplicadas a Jesus, né? Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. A oração de Jesus, que talvez seja o santo dos santos da Bíblia, é João 17, não é? Onde a gente tem a oportunidade de ver a segunda pessoa da Santíssima Trindade orando de maneira longa a primeira pessoa da Santíssima Trindade. A gente poderia chamar aquilo ali da oração do Senhor. Essa é a oração que Ele nos ensina, não é? E logo a segunda coisa é isso: santificado seja o seu nome. Então essa é a instrução de Jesus, como nós devemos orar. E a gente, como eu disse, é algo que eu gosto de fazer, pegar o texto que realmente é a minha meditação naquele momento e achar outro lugar na Bíblia onde aquilo é expandido para meu entendimento mais completo, né? Então, santificado é uma palavra antiga, né? Porque você vê que na nossa cultura as pessoas não estão procurando santificar as coisas. Então a palavra não está mais no vocabulário das pessoas, apesar de que a prática está lá. Está todo mundo santificando alguma coisa, dando peso a algo, se curvando a algo, sentindo aquilo como a coisa principal da vida. Mas a gente poderia dizer que de modo mais comum é tratar algo como santo e se voltar para o santo. Então, se você lê Agostinho, Lutero, Calvino, ou qualquer um que tenha tentado explicar o que isso significa, eles vão falar sobre tratar Deus como aquilo de mais glorioso. E a gente sabe que a palavra glória quer dizer peso. Você santifica o nome de Deus quando Ele tem o maior peso em sua vida. Você vai tomar decisões, vai fazer escolhas, vai se relacionar com pessoas. O que tem mais peso? Um relacionamento que parece que vai ser maravilhoso para a sua vida, mas você sente que aquilo não santifica o nome de Deus. Ou seja, o que tem mais peso? Você vai em frente porque aquele relacionamento para você tem mais peso do que o nome de Deus, ou você deixa aquele relacionamento porque o nome de Deus tem mais peso? Quando você faz isso, você sente o peso, a glória do nome de Deus, e você então santificou o nome, ou seja, Ele tem o maior peso em sua vida, porque Ele realmente tem essa glória, não é? A gente sabe que glória é peso, e o que tem mais peso se impõe, não é? Se você estiver andando por uma calçada e cair um piano do 10º andar, ele te esmaga, porque ele tem mais peso do que você, não é? Ele tem mais glória. Então é por isso que a palavra glória é a palavra peso. Então, quando o nome de Deus tem mais peso na minha vida do que todas as outras coisas, o nome dele está sendo santificado. Você vê que isso é adoração. E você vê que se o nome dele tem mais peso do que qualquer outra coisa na minha vida, é óbvio que eu estou sendo transformado se eu adoro. Se o nome dele tem esse peso para mim, e eu tomo o nome dele assim, então é óbvio que eu estou constantemente reajustando todas as coisas de acordo com essa glória do nome dele. E é inescapável a transformação que isso traz. Então, João Calvino, por exemplo, em seu comentário sobre a oração do Senhor, ele, ao chegar que é um santificado seja o teu nome, ele diz: olha, é ter todo o seu coração cativado e maravilhado por Ele, de tal maneira que o nome dele tem o maior peso em cada uma das suas decisões. Você não está fazendo nada e você julga os seus sentimentos. Se você tem um sentimento no coração, ele é bom ou mau, você vai julgar isso conforme ele santifica o nome de Deus. Se aquele sentimento não pode fazer isso, então você sabe que ele deve ser deixado, deve ser, em vez de ser mimado por você, deve ser mortificado. É assim que você
age, ele diz. Então, santificado seja o teu nome significa adorar verdadeiramente. Não é declarar só que Deus tem o maior peso na nossa vida. Nossos hinos quase sempre vão falar isso. A gente quase tudo que cantou hoje falou sobre Cristo sozinho, fazendo tudo, mas é realmente sentir o peso disso, e isso ter então aquele lugar onde todas as coisas da vida estão girando em órbita desse nome glorioso, em harmonia com isso. Então significa você ser cativado, maravilhado, compungido, com uma alegria imensa, grata por quem Ele é e por quem Ele fez. Você vê que realmente sem alegria, sem paz, sem deleite nele, não existe adoração, queridos. As pessoas até podem se comprometer mais com seus horrores e tristezas e dizer que eles são maiores do que Deus, então tudo bem. Mas você vê, quando você diz que algo é maior do que Deus, você deu peso para essa coisa. Quando você diz que você tem uma tristeza, que Deus não pode ser sua alegria, então você deu glória àquilo. Admita que você não está sendo transformado. Admita que a sua vida não está girando em torno dele. O que te daria alegria é uma outra coisa. E como aquelas coisas não estão funcionando, ou seu interior de alguma maneira, então você não tem. Então estamos aqui para falar sobre como fazer isso, como você louva e adora a Deus. E a gente olhou para o Salmo 63, é um salmo famoso e lindo, né? É Davi no seu melhor. O versículo 4 diz: eu te louvarei enquanto viver. É tudo sobre louvor esse salmo, mas diz muito para nós, porque ele é muito específico do o que é a adoração, e como ele expande aquele santificado seja o seu nome. E por muitos anos eu sempre senti que não sabia realmente como fazer isso, porque ninguém nunca me deu detalhes. Então aqui a gente quer fazer isso. A gente não pode sempre tocar em todas as coisas que um assunto tão grande toca, mas 5 aspectos a gente quer olhar sobre o que é a adoração, e porque se você olhar para 2024 e não mudou nada na sua vida, você pode ter certeza que você não adorou a Deus nesses 6 primeiros meses. Se você está naquele lugar lá da virada do ano, não é? Então esses 5 aspectos eu não diria que são passos, não é? Embora eu vou mostrar que apresentar eles numa ordem lógica, né? 5 aspectos da verdadeira adoração, do verdadeiro louvor, e eles são: pensar, expressar, avaliar, contemplar e descansar. Sem essas coisas não houve adoração, e é óbvio, não há mudança. Então você precisa fazer todas as 5 se você louvou a Deus. Então você vê que ter louvado Deus nesta noite depende de muito mais do que simplesmente sentir algumas emoções enquanto fala algumas palavras, ou durante esses 6 primeiros meses, ou nos últimos 10 anos, não é? Então a primeira coisa, para a gente ir logo direto, não é? É pensar. A primeira coisa que você vê aqui é que Davi, esse é um salmo de Davi. Davi não é só alguém que está ligado ao louvor porque escreveu os salmos. Você vê realmente que ele sabe o que é adorar a Deus. Ele é um mestre para nós. E eu vou explicar um pouco mais sobre quando isso aconteceu. Esse é um salmo de Davi. Davi não apenas diz: tu és grande, não é? Como às vezes a gente diz: grande é o Senhor. A gente pensa: agora já louvamos a Deus, falamos que Ele é grande. Mas Davi não diz isso. Ele detalha, ele analisa, ele enumera as glórias, ele faz uma análise. A palavra antiga para isso é chamada de recordação. E ele não apenas diz: tu és grande. Ele diz: eu vejo o seu poder, eu vejo a sua glória, eu vejo o seu amor. Então ele começa a detalhar por que Deus é grande.
Não é algo assim vago, grande. Deus é grande. Ele é a maior coisa que existe. Tá, o que isso quer dizer? Ele faz isso. Todo louvor começa assim. Você detalha as especificidades, não é? Você começa a pensar em cada coisa que faz Deus grande. Tua alma começa a ser banhada por essas verdades. Você continua e continua sobre todas as diferentes maneiras pelas quais Ele é glorioso. Então você não apenas diz, tu és grande. Sabe por quê? Porque o louvor está muito ligado ao amor. Não dizer as palavras certas. Quando você se apaixona por alguém, sua mente entra num overdrive, né? num estado de aceleração sobre o que é ótimo sobre a pessoa que você está apaixonado. E você pode ser específico, não é? Então, há um poema famoso, muito famoso, chamado Soneto número 43, de Elizabeth Barrett Browning, que diz: como eu te amo, deixe-me contar cada parte dos seus caminhos. Então essa é a linguagem, essa é a linguagem do amor. Não é, você é ótimo só, mas deixe-me contar os detalhes disso. Deixe-me enumerar como você é ótimo. Deixe-me mostrar de quantas maneiras você é ótimo. Então você se torna específico, você entra em detalhes. Há um filme que eu gosto muito, é um filme velho, né? Não sei nem se a gente hoje nem lembra mais, acho que é de 93, é isso mesmo, O Feitiço do Tempo. Bill Murray, né? Ele é um cara que trabalha com meteorologia e tal, e ele cobre isso. Ele está meio chateado porque a vida dele como repórter e um homem do tempo e tal está meio estagnado, porque o pessoal fica colocando ele para cobrir o dia da marmota. E quando você 4, 5 anos está sendo mandado para cobrir o dia da marmota, você sente que você já não está sendo mandado para coisas muito importantes, né? Então ele está muito meio entediado, mas a coisa do filme não se explica por que ele fica de repente preso num looping e acorda todo dia no mesmo dia. Ele se apaixona por um dos personagens que no princípio odeia ele, né? Que é a Andie MacDowell. E é claro, ele passa a estar naquele looping. No filme eu já li até o diretor falando muitas vezes, porque ele faz tanta coisa quando o dia começa a se repetir. Ou seja, ele acorda num dia e ele percebe que está no mesmo dia de ontem, mas só ele percebe isso, ninguém mais percebe. E isso é um problema, né? Ele começa a saber tudo que vai acontecer, porque ele desperta com um cara falando no rádio, aí a música que toca, ele sai pela porta, uma pessoa vem, ele começa a saber tudo que vai acontecer, porque todo dia se repete, mas as pessoas que falam com ele, as pessoas que estão vivendo aquele dia não sabem que aquilo está num looping. E o filme deixa a gente sem saber quantos dias se repetiu. Parece que passou décadas ele acordando no mesmo dia, porque ele resolve aprender a falar francês e aprende coisas que demoram muito tempo a fazer, demora anos às vezes para você fazer, então ele faz e ele dá tempo. Ele aprende a falar francês, ele aprende a tocar piano, porque todo dia se repete, então ele pode todo dia estudar uma língua, fazer coisas. E acham, né, até o diretor fala que mais ou menos ele ficou uns 40 anos acordando no mesmo dia. Imagina isso, você 40 anos vivendo o mesmo dia, como você saberia tudo o que acontece naquele dia? Aí ele começa a fazer loucuras, ele resolve, como ele sabe que vai acordar todo outro dia no mesmo dia, ele começa vou assaltar o carro forte. Ele quer viver emoções que as consequências te impedem, mas ele não acha que tem problema, porque se ele for preso no final do dia, ele acorda num hotel tocando a mesma música, com o mesmo despertador, e o dia se repete. Não importa como o dia acabe, se ele acabe preso, não importa o que aconteça, se ele se matar, se ligar um tiro, ele vai acordar no outro dia, no mesmo horário, no mesmo lugar, e vai acontecer tudo de novo. Imagina você ficar 40 anos assim, décadas assim. Então ele faz de tudo, é uma loucura, E é óbvio que essa pessoa que ele se apaixonou,
e que ele via todo dia, né? Ele podia interagir com ela e no outro dia começava tudo de novo. Ela, óbvio, que não conhecia ele, então ele passou com ela anos, né? E ele viu tudo que ela amava, tudo que ela gostava, e em um momento ele tenta dizer algo sobre como ele a ama para ela, num desses quantidade enormes de dia que volta. E ela disse: como assim? Você não me ama? Você nem me conhece? Porque ela todo dia conhecia ele de novo, né? Então de repente ele olha para ela e diz: como não? Você gosta de barcos, mas não gosta do oceano. Você gosta de lago no verão, nas montanhas. Você é apaixonada por poesia francesa. E você é uma pessoa generosa, você é gentil com as crianças, você gosta de crianças, é muito gentil com as crianças, e você adora a neve, e quando você está na neve, você parece um anjo, e é cativante para ela, porque ele apenas não diz que a ama, ele parece realmente conhecer tudo sobre ela, tudo que ela gosta, tudo que ela não gosta, e ele diz: aqui está como eu amo você, eu gosto disso em você, e disso em você, eu gosto de ver você, quando você recita uma poesia francesa, eu gosto quando você age desse jeito, quando você reage, quando alguém fala algo desagradável dessa forma, eu gosto disso e gosto daquilo, aquilo deixa ela totalmente encantada. Ele realmente, ele está o quê? Ele está listando, porque ele passou a gostar dela de verdade, ele está analisando, à medida que você passa pela lista, o seu coração se expande, não é? Quando você pode dizer, se você puder dizer hoje, antes de dormir, se você faz isso sempre, tudo que você ama em Cristo, suas belezas, e puder enumerá-las, e o seu coração se expande, não é? E o coração do amado se expande. Isso é louvor, isso é adoração. Louvor não é algo, tu és grande, tu és maravilhoso. Como eu sou maravilhoso? De que formas? Tu encanta a minha alma. Então, como é que encanta a tua alma? Se você não souber falar nada a respeito disso, aquilo era só uma palavra bonita. Então a primeira coisa que você deve fazer é detalhar. Você deve ter 10 coisas, 100 coisas sobre a glória de Cristo que te encantam, porque você parou para pensar, parou para olhar para Ele, parou para analisar. Você não apenas diz: eu te louvo, Deus, porque Tu és um Deus de amor. Tu diz: eu te louvo, Deus, por ser um Deus de amor, e o Teu amor ser um amor custoso. O Seu amor custou para Ti muito mais do que a minha imaginação poderia ir. O Seu amor é custoso de várias maneiras. Por exemplo, Teu amor é custoso assim, é custoso assim, é custoso assim. O Teu amor, eu amo porque é um amor que eu não mereço. E você pode dizer 100 coisas como você não merece o amor de Deus. Teu amor, Deus, é sábio. E você pode dizer tantas e tantas coisas que o amor sábio de Deus se manifestou na sua vida. E Teu amor não é um amor fácil, foi um amor que precisou descer às profundezas. E você sabe dizer várias coisas a respeito disso. Você está vendo? Você não só diz: Tu és um Deus de amor. Você analisa, aquilo está massageando o seu coração, como o Jonathan Edwards gostava de dizer. Cada uma dessas coisas é um aspecto diferente, é uma maravilha diferente no amor de Deus, que você disse: o Teu amor é melhor do que a vida. Você nunca aprenderá a louvar a menos que pense sobre isso, a menos que faça uma recordação, a menos que você analise cada aspecto assim de Deus, todo dia. Tantos aspectos do seu caráter, tantos atributos, não é? Então você começa assim, não é? Você começa analisando, você não corre para dizer só palavras: Tu és santo, Tu és lindo, Tu és bom. Você pode dizer
20 coisas de como Deus é bom e foi bom para você naquele dia. E a segunda coisa então é que você expressa isso. Primeiro você analisa, né? Depois você expressa. Não basta apenas ver essas glórias de Deus, você deve poder articulá-las, você deve declarar essas glórias, você deve expressar. Ele diz: meus lábios te glorificarão. Você vê, essa é a segunda coisa. Eu não só posso enumerar, tu é um Deus sábio, eu não posso apenas enumerar 50 coisas como eu vejo tua sabedoria, como Bill Moore no Feitiço do Tempo podia falar sobre características da sua amada. Você pode falar 50 coisas sobre a sabedoria de Deus, mas você então, depois de pensar nelas, você quer expressar essas belezas. Meus lábios te glorificarão. Ele diz, com lábios cheios de cântico, cantantes, não é? Minha boca te louvará, em teu nome eu levantarei as minhas mãos. Então você vê que Davi não está apenas pensando sobre as glórias de Deus, depois que ele pensa muito sobre elas, nas vigílias da noite, enquanto estou no meu travesseiro, ele diz, ele está expressando elas. Você percebe que ele está expressando elas musicalmente, não é? Ele está expressando-as publicamente, está expressando abertamente, ele também está expressando elas corporativamente, porque, igual nós estamos fazendo essa noite, porque ele está falando sobre louvar a Deus na congregação. Agora, uma das coisas que talvez você não pense é que o livro de Salmos não diz que basta apenas louvar a Deus em seu coração, não é? Embora isso seja louvar a Deus, você pode, ao contrário do que muitas pessoas querem fazer crer, você pode cultuar a Deus, é óbvio, sozinho, em sua casa, você pode estar vendo através de um computador a palavra de Deus sendo pregada e o seu coração ser cheio da verdadeira adoração a Deus. Imagine, Paulo passava anos em cadeia. Se ele só pudesse adorar a Deus de fato e ter comunhão com a igreja de Cristo, se ele tivesse solto no culto, ele estava perdido, né? José passou a vida toda sozinho no Egito, e se ele não pudesse viver para a glória de Deus como ele viveu, cultuar a Deus, e então, coitado de José, ele, ao contrário do que mostrou uma vida piedosa, como por exemplo ele diz, não poderia fazer também a maldade contra Deus. Alguém que você vê que tinha essa percepção contínua da presença de Deus. Então você, uma das coisas que você talvez não pense é que o livro do Salmo não diz que basta apenas louvar a Deus em seu coração, embora isso seja louvar a Deus. Você pensou sobre isso, né? Que é como começa a adoração. Você viu as glórias dele, você começa a enumerar, e agora você diz a ele diretamente sobre as glórias dele. Você começa a falar para ele sobre, como eu falei do Bill Moore, olhando para Andy McDowell e analisando todas as coisas que gostava nela, e depois podendo enumerá-las. Depois ele queria expressar isso para ela. Então, você viu as glórias de Deus, e agora você diz a ele diretamente sobre essas glórias, e isso é louvor. Você pode fazer isso em seu coração, não é? Mas você deve fazer isso crescer. E é incrível como a Bíblia fala várias vezes, ao contrário do que se diz hoje, não é? Sobre a importância de você fazer isso habilmente. Ou seja, se é um amor tão grande, você quer expressar isso de maneiras belas. Hoje quase que é o contrário. As pessoas falam que espiritualidade tem alguma ligação com a feiura. A gente parece que voltou para a Idade Média, em que o cara ficava numa cela de um mosteiro. A cela era feia, porque todas as coisas que atrapalhariam ele ter comunhão com Deus, ele tirava, né? Então, quanto mais feia fosse uma cela de um monge, mais adequado era. Essa é a ideia de espiritualidade. Tem pessoas que pensam que se você cantar uma música mal feita, feia, mal tocada, né, se não houver beleza no ambiente que você está, você vai ser mais espiritual. Não tem nada mais antibíblico do que isso, né? Quando você ama alguém,
Você não pensa, vou dar para essa pessoa tudo mais feio possível. Algo que te encanta, você quer apresentar coisas maravilhosas, você quer mostrar coisas maravilhosas. É assim que é o amor. Essa espiritualidade falsa, que só para Deus ela é destituída de beleza, de prazer, de aquela coisa sisuda. Não há nada de espontâneo, de encantador. É o oposto, né? Então a Bíblia fala sempre sobre a importância de fazer isso habilmente. Quantos lugares na Bíblia fala sobre você louvar a Deus com harpa, com instrumentos, louvando na congregação com música? E então diz: toque e toque bem para o Senhor, toque habilmente, faça algo maravilhoso para Deus, porque é disso que nosso coração está cheio. Tem que ser uma ótima música, não uma música ruim simplesmente porque é para Deus, não é? Por exemplo, o Salmo 33, 2, depois a gente vai ver isso mais na frente, diz assim: louvai o Senhor com harpa, cantai a Ele com saltério e instrumento de 10 cordas, cante um cântico novo, toquem bem e com júbilo, ou em algumas versões, toquem com arte e com júbilo. É isso. Salmo 33, 2 e 3. Você pode louvá-lo com seus lábios, mas deve ser eloquente. Por quê? Porque não há como entender o louvor quando não há encanto. E onde há encanto, você gosta de beleza, sabe? Essas coisas andam juntas para nós. Eu acho que você não há como entender o louvor. Uma das obras que melhor faz você entender isso é um pequeno livro, né? Não é grande, que é um ensaio, na verdade, de C.S. Lewis, né, sobre os Salmos. E há um capítulo nesse pequeno livro, Reflexões sobre os Salmos. Um dos capítulos é chamado Uma Palavra sobre o Louvor. E quando eu li isso, quando eu era ainda uns 16, 17 anos, esse livro foi extremamente importante para mim. Então, um desses capítulos desse livro, esse capítulo chamado Uma Palavra sobre o Louvor, é um livro muito citado de C.S. Lewis, porque ele é muito seminal, eu diria assim. Então, ele conta sobre quando ele se tornou cristão. Uma das coisas que incomodou ele assim que ele chegou ao cristianismo, assim que ele se converteu, foi Deus estar sempre falando para louvar a Ele, para louvar a Ele, para louvar a Ele, para glorificar a Ele, para exaltar a Ele. Ele disse que o primeiro pensamento que veio, você sabe que ele era um ateu que finalmente se converteu. Ele disse que a primeira coisa que ele pensou foi: uau, isso é meio vaidoso, né? Alguém ficar te falando, me louve, me glorifique, me exalte. Se você está conversando com uma pessoa, de repente, um homem conversando com uma mulher, ou o oposto, ela diz: olha, chega de falar de você, vamos falar de mim um pouco. O que você acha de mim? O que você acha dos meus olhos? O que você acha do meu vestido? O que você acha do que isso? O que você acha da minha inteligência? Você não acha que eu sou assim? Você não acha que eu fico ótima dessa forma? Não, ótima assim? Você pensa: poxa, essa pessoa é totalmente autocentrada, né? Ela mesmo, o tempo todo fala sobre ela mesma, né? O tempo todo está ressaltando as coisas nela que são, ela acha maravilhosa. Agora, C.S. Lewis disse assim, quando ele viu isso, ele disse: você tem uma péssima impressão de alguém assim. Ele disse: por que com Deus deve ser diferente? Então ele acabou dizendo que quando passou por essa fase, assim que ele se converteu, em que pensava que Deus havia algo de vaidoso, não é? Por nos chamar, nos conclamar a louvá-lo, a glorificá-lo, a exaltá-lo. Ele disse assim, eu não entendia como o louvor funcionava, não entendia como a verdadeira adoração funcionava, não é? É isso que ele diz. Eu vou
parafrasear e depois dar uma citação direta. Ele diz que o que ele não entendia é que quando você gosta de algo, é por isso que ele disse: eu não entendia como o louvor funciona. Quando você gosta de algo, essa alegria sempre transborda espontaneamente em louvor. Que isso é característico do ser humano mesmo. Se ele gosta de algo, aquilo se transforma em louvor. Você não só olha para uma paisagem bonita, você quer chamar alguém e dizer: olha que coisa linda, o pôr do sol. Você quer falar sobre aquilo, você quer expressar a sua admiração, você quer expressar o seu encanto. Você não basta você estar encantado com algo, você sente uma necessidade de falar, de expressar aquilo que te encanta. Quer seja um sabor, quer seja uma paisagem, quer seja uma pessoa, quer seja uma beleza artística, né? Você ouve uma música, você acha ela incrível, você quer chamar alguém e fala assim: olha que música linda, olha que música maravilhosa. Você elogia, você quer fazer isso. Você vê uma criança e você tende a olhar para aquela criança e dizer: que linda, em vez de você só pensar: bonita essa criança. Não, você quer expressar, Se você ouvir uma música que você gosta, você chama alguém e diz: ouça isso. Ou se você encontra uma paisagem bonita, você chama a pessoa e diz: olhe para isso. Você a louva, e você quer, ao fazer isso, que outras pessoas a louvem também. Porque quando você diz: olha que pôr do sol lindo, você quer que aquela pessoa diga: realmente é lindo, realmente essa música é maravilhosa, realmente isso aqui é incrível. Você não só expressa, você expressa porque quer levar a outra pessoa ao louvor também. Você quer levar o outro também a expressar a admiração, a contemplar aquela beleza e falar. Não é? Você quer que alguém diga: uau, isso é ótimo. Quando você prova uma coisa: olha, eu comi uma comida ontem, vou te levar lá para você comer, maravilhosa. Porque você quer que aquela pessoa prove e diga: realmente demais. Por quê? C.S. Lewis disse que ele nunca percebeu, até que em certo ponto percebeu, né? Que se você gosta de algo, você precisa louvar aquilo para os outros. É uma lei da nossa natureza, né? É quase um desejo visceral, há uma necessidade de louvar para os outros aquilo que você gosta. Você faz isso com todas as coisas, porque ele diz: a expressão de louvor, e essa é uma frase maravilhosa para abrir nossa visão, né? A expressão de louvor completa a nossa alegria. Então aqui está a citação direta do livro dele: acho que nos deleitamos em louvar o que gostamos, porque o louvor não apenas expressa a nossa alegria, mas completa a alegria. O louvor é a sua consumação designada. Ou seja, o louvor, quando eu digo isso aqui é maravilhoso, aquilo não é só uma expressão da minha alegria, mas aquilo aumenta o meu deleite. Ou seja, o louvor da coisa que me maravilha aumenta o meu senso de maravilha sobre aquilo. Não é só a expressão da minha alegria, aquilo é a consumação da alegria, é o ápice da alegria. Quando eu posso declarar, e quando eu declaro como aquilo me alegra, não é? Então Deus, ao nos mandar glorificá-lo, está simplesmente nos convidando a desfrutá-lo, a levar a nossa alegria à consumação, levar ela a um passo mais alto, mais distante, a desfrutar dela plenamente, não é? Então você não vai alcançar a alegria até que você expresse a alegria. Quando você expressa a alegria, você tem um nível de alegria que você nunca teria se você não tivesse expressado a alegria que você tem naquilo. Então você vê o que ele está dizendo? Ele diz que não é como se eu gostasse de algo e depois eu louvasse algo que eu gosto. Você gosta dele ao louvá-lo mais ainda, você desfruta mais. Então não é como se eu ouvisse a música, quando eu falasse para alguém, eu só estou dizendo que eu gostei. Na hora que eu estou dizendo como essa música é linda, eu aproveito mais e me deleito mais naquela coisa do que se eu não tivesse feito isso. De fato, a sua alegria é completada, ele diz, enquanto você o louva. E quanto melhor for o seu louvor, melhor será a sua alegria.
Quanto mais você louvar verdadeiramente, mais você experimenta a alegria daquilo, em dimensões maiores. Você já percebeu que sente alegria ou admiração por Deus, e uma das maneiras de experimentar essa alegria é quando você canta um grande hino. Por quê? Por que nós simplesmente não cantamos qualquer coisa que vem à nossa cabeça a respeito do amor de Deus? Porque às vezes a gente usa um grande hino? Porque geralmente as palavras de algumas pessoas, como Davi, ou como outras pessoas, expressam o que nós estamos sentindo melhor do que a gente conseguiria. Quando você vê Davi nesse Salmo 63 falando, você pensa, caramba, essas palavras expressam melhor o que eu sinto do que se eu mesmo usasse minhas palavras. Minhas palavras estavam conseguindo expressar. E aí quando você, por exemplo, pega um salmo e diz assim: como a corça anseia pelas águas, assim minha alma suspira por ti. Você pensa, caramba, eu sinto exatamente isso, mas eu nunca saberia expressar dessa maneira. Ou quando a gente canta hinos como hoje, tão vermelho amor, tão alvo eu, devo tudo a ti. Você pensa, caramba, essa pessoa, ela expressou o que eu sinto de uma maneira melhor do que eu poderia expressar. É por isso que nós gostamos de cantar imenso amor, quão doce o som, porque aquelas palavras cheias de beleza, arte, poesia, elas expressaram melhor o que eu sentia do que eu mesmo poderia expressar. Então eu gosto delas, eu gosto de usá-las, porque as palavras dizem melhor do que você podia dizer. Através dessas palavras melhores, você sente que você louva melhor. Você, então, ao expressar melhor e louvar melhor, você desfruta mais da alegria em Deus. É isso que os grandes hinos fazem, as grandes letras, as grandes melodias, a beleza que está nelas. Você sente essa beleza dessa música, essa beleza desse arranjo de cordas, desses instrumentos aqui. Então eles expressam mais o que minha alma sente do que sem eles. Por isso que a Bíblia diz tocai bem, tocai com arte, porque você sente que todas essas coisas juntas, essa bela música, esses instrumentos, aquele solo daquele instrumento ali, essas palavras maravilhosas, elas expressam mais o que está dentro de mim do que eu poderia expressar, expressam melhor. Graças a Deus, você pensa sobre essa poesia, sobre esse lirismo desse texto, daquele hino, porque isso, meu coração estava cheio de alegria, mas não tinha palavras adequadas. Nem sempre eu me sinto como Davi, que diz: minha boca é como a pena de um destro escritor para louvar o teu nome. Eu descubro que outras pessoas tinham palavras melhores do que as minhas para expressar exatamente o que está dentro de mim. Eu não sabia, por isso que nem todos nós somos poetas, não é? Por exemplo, quando você lê uma poesia sobre qualquer assunto, você pensa, caramba, que lindo. É o que eu pensava, é o que eu sinto, mas eu não saberia dizer dessa forma. Mas agora que eu posso dizer com essas palavras aí, emprestadas nesse hino, nessa poesia, nesse salmo, eu sinto minha alegria ainda maior, porque isso expressa melhor o que eu estava sentindo, e isso aumenta, isso completa a minha alegria. Então, é por isso que, se você ler os sermões de Spurgeon, por exemplo, você vai ver que volta e meia ele no meio cita o hino, ele faz isso o tempo todo, como diz os versos do hino. Por quê? Porque ele está arrebatado ali por aquela alegria e ele não consegue achar palavras melhores do que o hino. Ele cita hino o tempo todo, né? Spurgeon, no sermão, ele cita porque ele sente que aquele Isaac Watts, Charles Wesley expressou com palavras melhor do que ele pode expressar aquilo ali. Quando você faz isso, a sua alegria se completa. Então, você pode agradecer a Deus por Deus dar a outras pessoas, como fez com Davi, como faz com outros, não igual a Davi nos Salmos, que são um livro inspirado, mas palavras. Você pega um hino e você diz: oh Deus, obrigado por eu poder te louvar com esse hino maravilhoso.
Obrigado por ter dado esse hino a alguém, ter dado essas palavras, essa maneira de expressar, porque agora eu me alegro expressando o que eu sinto através dessas palavras, porque é o que eu sinto, mas eu não saberia dizer dessa forma. E quanto mais excelente for o nosso louvor, mais eloquente as palavras, mais incrível a música, melhor nós expressamos o louvor, mais realmente desfrutamos de Deus. Você vê, mais nossos corações são envolvidos e mais Ele é honrado. Em vez de achar que a feiura expressa melhor Deus, não, nós achamos que as palavras do hino de John Newton expressam mais adequadamente o que eu sinto. Eu quero cantá-las, e eu sinto que quando elas são bem cantadas, expressam mais adequadamente, porque o que eu sinto dentro de mim é lindo, mas às vezes se fizesse uma música para cantar, não ia ser tão lindo assim, não ia estar à altura do que eu estou sentindo. Mas quando esse hino é lindo, então ele expressa melhor. Quando instrumentos maravilhosos são tocados, eles estão mais de acordo com o que eu estou sentindo do que instrumentos mal tocados. Quando um lindo cântico entoado está mais de acordo com os meus sentimentos do que se eles fossem feios. Essa é a razão, aliás, pela qual a gente sempre quer fazer o melhor com o que temos. Nós não precisamos daquilo que Deus não nos dá, mas sempre nós estamos olhando para o que temos e como nós podemos fazer melhor, como a música pode soar melhor, como todas as coisas podem estar melhores quando estamos louvando a Deus, como fica mais adequado ao que eu estou sentindo. O que eu sinto não é sombrio, não é escuro, não é feio. O que eu sinto tem mais a ver com o vitral de uma catedral do que com a cela de um mosteiro. É cheio de cor, é lindo, o que eu sinto é lindo, é maravilhoso. Nem o sol, com todas as suas multicores, né, na sua luz branca, podem expressar toda a beleza que eu vejo em Deus. Então eu olho para o sol, eu não acho que ele está atrapalhando, eu acho que ele é um bom retrato, como ele está pintando tudo de cores. Eu acho até que o sol com as suas maravilhas não estão à altura dos meus sentimentos da beleza de Deus, mas é maravilhoso. Eles passam melhor do que a ausência de luz, do que a escuridão, que a feiura, não é? Então, claro que queremos música excelente, não porque somos pessoas sofisticadas e exigimos coisas boas e queremos comida ótima, música ótima, tudo ótimo. Não há um fator snob, não é? Davi não usa todas essas poesias porque ele é snob. Por que ele não fala só, Deus, tu é maravilhoso? Por que ele tem que dizer, como a corça ansia pelas águas, assim minha alma suspira por ti? O céu é a cortina da tua cara, da tua morada. Quando eu contemplo o céu, a obra das suas mãos. Por que ele está falando essas coisas assim? Porque isso expressa melhor. Os seus sentimentos são lindos, e quanto mais você consegue coisas lindas para expressar os seus sentimentos, mais aquilo está adequado com o que você sente. É assim que é com as outras pessoas. A gente quer dar um presente para quem nós amamos, queremos dar algo belo, algo lindo, algo maravilhoso. Por quê? Porque nós achamos que aquilo expressa mais o nosso sentimento do que algo que é feio, tem valor, foi dado de qualquer jeito. Nós achamos que para expressar o que nós sentimos, quanto mais próximo do que nós sentimos for o que nós damos, mais adequado aquilo é ao que nós sentimos. Então você pode ir ao Salmo 33 e outros lugares, como eu falei, e você vai ver essas declarações: louve-o habilmente, louve-o com arte. A alegria se manifesta, e quanto melhor ela se manifesta, mais eloquente, mais adequada é a expressão do louvor, mais Deus é honrado, e mais seu coração é envolvido, e mais alegria você tem. Essa é a razão pela qual Deus diz: glorifica-me, porque eu quero que você tenha alegria que você não teria de outra forma. Louva-me, para que você tenha a alegria que eu tenho com meu filho antes da fundação do mundo. Exalte-me, para que você desfrute da consumação da alegria que eu sou. Então essa é a segunda coisa. Depois, ao avaliar, aliás, a palavra avaliar
no original, ela contém a palavra louvor. Em algumas línguas isso acontece. Na nossa não, né? Essa terceira coisa, avaliar, aqui não tá dentro da nossa palavra louvor, mas em inglês, por exemplo, é a praise. Praise é louvor e avaliar é a praise. Quer dizer, a palavra avaliar está dentro, né? A palavra louvor está dentro dessa palavra, avaliar, como a palavra original contém. O que significa avaliar? Significa somar o valor de algo. E você soma o valor de algo como? Comparando a outras coisas. O valor das coisas é determinado assim, não é? Se você vai avaliar uma pintura, você não fala assim, eu acho que isso aqui vale milhões. Não, você vai avaliar aquilo comparando aquilo com outras pinturas. Ou você vai avaliar um pedaço de terra, você vai compará-lo a outros pedaços de terra. Sua beleza, sua fertilidade, enfim, vai comparar a pintura a outras pinturas. Você assim avalia a beleza, enfim. Se você vai avaliar uma casa, você vai compará-la a outras casas. E se você encontrar a casa de maior valor no mundo, é porque comparada a todas as outras casas, aquela foi a melhor avaliada na comparação. É assim. É isso que está acontecendo aqui. Onde você vê isso, por exemplo, no versículo 3: porque o teu amor é melhor do que a vida, meus lábios te glorificarão. Pense nisso. Esse salmo, ele tem títulos, não é? Ele comparou o amor de Deus e a vida. E ele diz: o amor de Deus tem mais valor do que a vida. Ele está avaliando. A adoração tem essa terceira coisa: você avalia tudo aquilo. É por isso que você vê, o nome de Deus é santificado na verdadeira adoração. Porque é por isso que você não pode dizer assim: eu adorei a Deus, mas eu sou triste. Porque a nossa tristeza, a nossa falta de paz, a nossa ansiedade, é porque nós avaliamos Deus com as outras coisas, e as outras coisas têm o maior peso. E eu não estou tendo aquilo que eu acho que tem maior peso. E Deus não tem um peso suficiente perto daquelas coisas. No critério da adoração, da avaliação, eu acho que Deus perde. Então, se você lê na Bíblia, você vê que os salmos às vezes têm títulos que descrevem quem escreveu e a situação que estava. Nesse salmo diz assim: um salmo de Davi quando ele estava no deserto de Judá. Mas só que é um salmo dele já rei, não é? Portanto, você só tem uma época na história de Davi em que ele é rei e fugiu para o deserto. Ele fez isso antes, quando Saul perseguia ele não tinha se tornado rei, mas depois que ele se torna rei, só uma vez que ele teve que fugir para salvar a sua vida. Ele teve que fugir para salvar a sua vida muitas vezes, durante muitos anos, antes de se tornar o rei. Mas depois que Davi se tornou rei, só numa ocasião que ele foi caçado de novo. Sua vida estava em jogo, e ele entra e tem uma experiência do poder e da glória de Deus, e vê o amor de Deus em comparação com aquilo. E ele comparou a possibilidade dele ser morto, da vida dele estar no fim. Ele comparou isso com o amor de Deus, e ele olhou para o amor de Deus, e olhou para ele vivo fisicamente e disse: o amor de Deus é melhor do que viver. Na comparação, você vê, o nome de Deus foi santificado. Houve adoração. Se você compara o Deus a qualquer coisa e ele não tem o peso final, ele não é melhor do que aquilo. Ou seja, há coisas que nos dão alegria, mas se você não tem alegria, porque você não tem algo que te dá alegria final. E é óbvio que não é Deus, porque você está dizendo que você tem Deus, mas você não tem alegria, porque alguma coisa está tirando. Você avaliou Deus, é óbvio, você disse: olha, era como se Davi dissesse: ó Deus, eu podia estar alegre em ti, mas eu não posso, porque eu estou com a vida em risco, e a vida é mais importante do que teu amor. E como é mais importante o teu amor e ela está em risco, então agora eu estou com medo, ansioso, não tem paz, não tem alegria, não tem nada mais. Mas ele olhou sobre a possibilidade real: estou sendo caçado, e as pessoas que me caçam querem a minha morte. Aí então ele olhou para a sua morte física, o fim, e olhou para o amor de Deus, pensou, ele avaliou e disse: olha, o teu amor é melhor, vale mais do que a vida, por isso eu vou te adorar. Por isso há adoração no meu coração. Por isso eu posso te adorar nessa situação que eu estou. Você vê como a adoração é transformadora?
porque ela contém esse terceiro elemento da avaliação, e sempre na avaliação da verdadeira adoração, Deus é melhor do que qualquer outra coisa. É por isso que Ele é uma alegria indizível e cheia de glória, porque o verdadeiro adorador está sempre comparando. Está comparando Deus a tudo. Compara Deus ao seu casamento, compara Deus aos seus filhos, compara Deus ao seu trabalho, compara Deus à sua saúde, compara Deus com tudo, e sempre pensa: Deus é melhor. Deus é melhor. Ele é uma fonte. Chega uma hora que Ele compara não a essas coisas, mas a vida inteira, ou seja, todas essas coisas que compõem a vida, e Ele diz: teu amor é melhor. É melhor que a vida que inclui meus filhos, meu trono, meu casamento, minha posição de rei. Tua vida, teu amor é melhor do que todas essas coisas, não individuais, mas todas elas somadas, formando a minha vida. Então, teu amor é melhor do que a vida, é melhor do que os sabores que eu posso experimentar, é melhor do que a saúde do meu corpo, é melhor do que tudo. Por isso os meus lábios te louvam. Verdadeira adoração vem dessa terceira coisa, né? Pensamos, expressamos, avaliamos. Teu amor é melhor. Então o que Ele está fazendo é pensar nas implicações do que Ele vê. Não apenas Tu és um Deus de grandeza infinita, Tu és um Deus eterno, como as pessoas fazem. O teu amor está além das nuvens. As pessoas dizem isso, mas elas não avaliam. Elas não avaliam. O que eles fazem é o seguinte: se tu é isso, por que eu estaria então com medo? Se eu ficar aqui apavorado, com medo, ansioso, então o teu amor não é melhor do que a vida. Agora, se o teu amor é melhor do que a vida, ele chega sempre a uma conclusão. A verdadeira adoração, ela chega a conclusões nas comparações. Ela nos transforma. Ele disse: se teu amor é a coisa mais importante, por que eu ia ter medo de morrer? A quem eu temerei? De quem? Por que eu andaria ansioso? Não importa se eu morrer, não importa se eu não voltar mais para o palácio, teu amor é melhor do que essas coisas. Você vê, em outras palavras, ele está ganhando coragem. É assim que Deus nos dá coragem. Uma pessoa que pensa: eu tenho muito medo, quero que Deus me dê coragem, essa pessoa não pensa em Deus. Ela acha que vai acordar corajosa. Que coragem seria essa? Baseada em quê? Ela teria uma avaliação de que ela é forte? Você vê, Davi está ganhando coragem para não ficar assustado e apavorado e sem paz naquela situação onde milhares estão buscando a sua morte, chefiado pelo seu filho. Como ele teria paz e alegria? Como ele ganha coragem? Se o teu amor é melhor do que a vida, então meus lábios vão te louvar. Então está tudo bem se eu morrer. Você vê, Paulo diz assim em Atos 20, 24: mas em nada tem a minha vida por preciosa, contanto que eu cumpra com alegria o meu chamado. Você vê, ele fez uma comparação. Olha, a minha vida é preciosa, mas em comparação a eu cumprir o chamado da minha vida com alegria, perto disso a minha vida não é valiosa. Em comparação com isso, eu não tenho minha vida por valiosa. Eu posso perdê-la, porque eu tenho algo mais valioso em comparação. Essa é a coisa que o louvor faz. O que ele está realmente dizendo é o seguinte: entre ter a vida e o amor de Deus, a minha maior necessidade é do amor de Deus e não da vida. É isso que Davi quer dizer quando ele diz: porque o teu amor é melhor do que a vida. Entre a necessidade de eu ter a minha vida preservada e ter o amor de Deus, eu necessito e prefiro muito mais o amor de Deus do que a vida sendo preservada. Então meus lábios louvam a Deus, porque o amor dele é melhor do que a vida. Então, se alguma coisa eu preciso desesperadamente, eu preciso do seu amor, não preciso da minha vida desesperadamente. Então eu não estou desesperado. É assim que Davi ganhou coragem. É perfeitamente aceitável perder a minha vida, ele está dizendo, contanto que eu tenha isso. Porque a gente é assim, não é? Se eu perder isso aqui, mas eu tiver isso aqui que é muito mais valioso, então tá bom perder isso aqui. É assim que a gente avalia as coisas. Davi está dizendo o seguinte: olha, é totalmente aceitável eu perder minha vida se eu tenho o amor de Deus, porque o amor dele é melhor do que a vida.
É óbvio que eu prefiro muito mais isso que é muito maior do que aquilo que é muito menor. Ele está realmente pensando nas implicações. Cada coisa que você diz de Deus, você deve pensar nas implicações. Deus é todo poderoso. Então por que eu ficaria com medo? Ficar com medo é o oposto de eu saber que Ele é todo poderoso. Eu tenho medo quando acho que alguma coisa é mais poderosa do que aquilo que pode me guardar. É por isso que a gente tem medo de alguns animais, não tem de outros. Se você acha que ele não oferece perigo para você, então você não tem medo dele. Mas se você acha que ele oferece um perigo para você, então você tem medo. Então, você vê que a vida da adoração chega sempre às implicações. Louvar a Deus significa tratá-lo como se ele fosse tão glorioso como ele realmente é. Então você vê a glória dele, você expressa, então você traz tudo isso não apenas na sua mente, mas para suas emoções. Sua vida começa a se alinhar com aquele valor de Deus. Você diz, se ele é tão grande, olhe para os salmos, queridos. Os salmos nunca dizem assim, Deus é grande, Deus é amor, Deus é eterno. Sempre eles chegam a uma conclusão. O salmo é assim, Deus é todo poderoso. O Senhor, por exemplo, o Senhor é a fortaleza da minha vida. Ele não para aí. Então ele diz, então de quem eu vou ter medo? Se Ele é uma fortaleza e eu estou nele, então eu vou ter medo de quê? Se eu estou cheio de medo, não minta, Ele não é uma fortaleza. Se eu estou com medo que se o lobo mau soprar, minha casa vai cair, então é óbvio que eu não confio nessa casa, ela não é uma fortaleza para mim. Eu não adoro a Deus quando digo que Ele é uma fortaleza, quando Ele realmente não é. Mas quando Ele é uma fortaleza para mim, eu completo o que eu comecei a dizer. Deus é a minha fortaleza, então de quem eu terei medo? A quem recearei? Por que eu estaria ansioso? Ele é minha porção, então eu chego a conclusões. É assim. Se Deus é forte, por que eu estou com medo? Não apenas louve-o por ser um Deus de amor. Você vai dizer, se Deus é um Deus de amor, e o amor dele está sobre mim, e o amor dele sobre mim é infinito, do que eu terei medo? Que o amor dele me esqueça? Que o amor dele não seja suficiente? Não apenas louve por Deus ser sábio. Tu vai dizer assim, Deus, se tu és tão sábio, por que eu estou tão chateado como minha vida está indo? Se tu está determinando os acontecimentos da minha vida, é incongruente eu dizer que tu és totalmente sábio, e tu dirige todas as coisas, e eu estou chateado, estou insatisfeito com a minha sorte. Davi diz, minha sorte caíram em lugares agradáveis, linda é a minha herança. Ou seja, ele está dizendo, o que Deus escolheu para mim é lindo, porque Ele é sábio, Ele me ama. Eu não posso dizer que Ele é totalmente sábio e viver como se Ele estivesse errando todo dia. Ele errou ao fazer eu nascer no país que eu nasci, na época que eu nasci, na família que eu nasci, e ter o emprego que eu tenho, e ter o salário que eu tenho, está tudo errado. Ele é sábio, Ele sabe o que faz, mas Ele faz tudo errado. É um absurdo, não é adoração. É por isso que eu não sou transformado, é por isso que eu vou de amargura a amargura e não de glória em glória. Davi pode louvar a Deus no deserto, porque ele diz, porque o teu amor é melhor do que a vida, ou seja, porque eu preciso mais do teu amor do que da vida, meus lábios te louvam. Ele sempre chega a conclusões, porque ele está fazendo comparações. É isso que a adoração faz, é assim que nós somos transformados. Se você louvar a Deus por Ele ser misericordioso, você não pode só louvar a Deus porque Ele é misericordioso, mas você vai dizer, Deus, se Tu és realmente tão misericordioso, por que ainda estou lutando com culpas do passado? Eu tenho que fazer 1000 terapias pelo passado. Por quê? Tudo se fez novo em Cristo, então por quê? Se isso é verdade, então minha vida é nova. É isso que Davi faz. Se tu és o meu escudo e refúgio,
de quem eu me recearei? Ainda que acampe um exército contra mim, do que eu terei medo? Você vê, se não é assim, eu disse que Deus é grande, mas era mentira, não era adoração. Eu não avaliei, eu não pensei. Louvar significa não apenas então com sua mente enumerar todas as grandezas de Deus. Você vê que isso faz parte, como eu falei lá do Bill Murray, falando todas as qualidades. Teu amor é eterno. Por isso, o teu amor se manifesta assim. Eu devo numerar, mas não apenas com a mente enumerar essas grandezas, então com o seu coração e boca expressar, que é a segunda coisa, mas então você avaliar e dizer, bem, se ele realmente é isso, então ele é a minha riqueza suprema. Se ele realmente é o tesouro da minha vida, então o que eu estou perdendo não é nada. Porque é como se você visse alguém, já usei isso, eu acho um exemplo simples, quase simplório e normal. Se alguém é assaltado na rua e roubam 5 mil reais dele, mas ele tem milhões no banco, ele não está arrasado. Ele pode achar injusto alguém roubá-lo, mas ele está arrasado. Agora, se aqueles 5 mil é tudo que ele tinha, então ele perdeu tudo. Mas se ele tem milhões, então aquilo não é nada. Ele não vai ficar arrasado, deprimido, por que você está assim? Roubaram meus 5 mil. Você pensa, esse cara é louco, esse cara é rico, esse dinheiro não é nada para ele, porque ele vai viver a vida inteira assim. Ele não sabe avaliar as coisas, mas ninguém é assim, não é? Então o amor supremo, sabe, se ele é a tua riqueza suprema, se Deus é a tua saúde suprema, se ele é o teu amor supremo, então todas essas outras coisas que eu estou buscando para me dar o que só Deus pode me dar, não são importantes. Elas podem ser tiradas de mim. Davi olhou para a sua vida, para a sua coroa e disse, o amor de Deus é melhor. Está tudo bem, não estou tão chateado com a minha carreira de rei agora, não estou chateado agora que o meu relacionamento com o meu filho foi para o espaço e agora o meu filho quer me matar. Eu posso, isso faz parte da vida, mas o amor de Deus é melhor do que a vida. Não estou no fundo do poço, não estou. Agostinho disse que o que realmente faz você ser quem você é, não é tanto o que você diz ou o que você acredita. E muitas vezes a gente acha que o que a gente acredita, ainda mais se for certo, é a coisa final, não é? Mas não. Ele diz que o que faz você ser quem você é não é o que você acredita, nem mesmo como você se comporta na vida, mas é o que você ama. É isso que determina o que você é. Os seus amores, o seu maior amor é o que determina. Se você é um workaholic compulsivo, se você está constantemente entrando em relacionamentos que sempre acabam em confusão, em fofoca, todas essas coisas que nos impulsionam e que dizemos, não sei como mudar isso, não sei como mudar aquilo, minha vida está... É porque seus amores estão desordenados. Amores desordenados é uma vida... O que acontece com o homem? Ele é corrompido pelas concupiscências do engano. Seus amores são amores corrompidos, confusos, contrários uns aos outros. E o homem é infeliz, porque seus amores se chocam. Sabe essa coisa de você querer amar comer e amar ter um grande físico? Aí o cara fica feliz, ele não sabe se come e aí não tem um grande físico, ou se ele tem um grande físico e não come. Como os amores dele são conflitantes, ele não consegue estar satisfeito nunca. Ele está um bom físico, mas ele não está feliz porque aí ele não está podendo comer. Aí ele está comendo o que quer, mas ele está infeliz porque ele não está com o físico que ele queria. Esses amores estão... é um caos. E se você realmente, se é realmente verdade que o que você faz, você ser quem você é, não é o que você pensa, nem é o que você acredita simplesmente, mas é o que você ama, então apenas através da adoração você pode ser transformado. A adoração muda o que você ama.
o que captura a sua imaginação. Sabe, que você pode imaginar, isso aqui é maravilhoso, isso vai me dar tudo que eu quero. O que te encanta, o que te move. No meio de toda a sua adoração, você diz: espere um minuto, todas essas coisas que eu estou procurando para me dar, o que só Deus pode me dar, não são mais tão importantes agora. Então é óbvio que Paulo acha a vida uma coisa importante, mas quando ele olhou isso quando ele olhou isso comparado ao que Cristo é e o chamado dele, ele disse: eu não tenho minha vida por preciosa. Não, comparado a isso, não. Ela era preciosa antes, comparada às outras coisas, mas agora comparada ao meu chamado, eu não tenho minha vida por preciosa, contanto que a coisa mais preciosa aconteça, eu cumpra o meu chamado. Então, viver ou não viver para Paulo não destruía mais, não o deixaria no buraco, não deixaria ele deprimido. Ele poderia dizer: nós vamos glorificar a Deus, quer vivamos, quer morramos. Você vê como a adoração é absolutamente transformadora. Você não muda quando você adora outra coisa que não é Deus, mesmo que você declare coisas certas. Você nunca vai fazer as comparações, você nunca vai dizer: Deus é a minha fortaleza, então por que eu teria medo? A próxima coisa é contemplar. Se você fez o pensar, o expressar e o avaliar, então geralmente, só então, você pode fazer essa quarta coisa, que é contemplar. Há uma frase muito famosa nesse salmo, né? Eu te vi no santuário e contemplei o teu poder e a tua glória. Eu ficarei completamente satisfeito ao te contemplar, como que tu és como que comidas mais ricas. E o que ele está fazendo aqui é caindo na linguagem sensorial. Ele está usando linguagem sensorial. Ele não contemplou Deus com óleo, viu uma luz, não é? Ele não está falando a respeito de ter uma visão. Ele está dizendo: porque eu conheço o teu poder e glória e amor, e eu experimentei isso. Ou seja, é por isso que ele usa linguagem sensorial. Prova, né? Olhe, porque essa é a maneira com que a gente experimenta as coisas. Você experimenta sabores colocando a coisa na boca, não é? Só a descrição do sabor não é suficiente para você. Você pode imaginar, se a pessoa está descrevendo bem um cheiro, um sabor, uma música, você pode imaginar, mas você só pode desfrutar finalmente quando aquilo atinge os seus órgãos sensoriais, sua língua, seu ouvido, seus olhos. Alguém pode descrever uma paisagem, mas você só vai desfrutar dela quando você pode, o teu órgão sensorial para visão seja realmente inundado com aquela luz. Então ele está dizendo o seguinte: não é o que eu sei do teu amor simplesmente, não é o teu amor para mim agora é um banquete, é como uma comida saborosa na minha boca, é como uma beleza em meus olhos. Eu experimento o teu amor, porque teu amor é melhor do que a vida. Eu experimentei o teu amor. Eu não só ouço as pessoas falarem sobre ele, ele me satisfaz, como quando uma comida deliciosa é colocada na língua, como uma imagem maravilhosa vem para a minha retina, quando uma música maravilhosa atinge os meus tímpanos. Então, eu experimentei o teu amor, eu contemplei. É por isso que ele usa a linguagem sensorial, não é? O que significa que às vezes o louvor, e até certo ponto o louvor deve fazer isso, lhe dá um senso da realidade no seu coração e não só na sua mente. Assim como você não pode entender o louvor sem olhar o que C.S. Lewis diz, né, sobre isso no livro das reflexões sobre os salmos que a gente viu, eu não acho que você pode entender o louvor a menos, por exemplo, que você tenha uma descrição mais acurada de alguém com uma mente
mais acurada, assim como Jonathan Edwards, num sermão chamado Uma Luz Divina e Sobrenatural. E muitas pessoas hoje, em campo uma ideia, as pessoas estão sempre lutando contra a última coisa que nós temos acesso, quando na verdade as coisas são maravilhosas. Então, talvez alguém, por causa das maravilhas do nosso dia, vai ter contato com o sermão que nós estamos pregando aqui daqui a anos, e vai abençoar mais ela do que abençoa às vezes alguém que está sentado aqui. Mas você diria, não, para ouvir aquele sermão e ser abençoado, tem que estar lá, em que eu vi. Eu diria que 80% dos sermões transformadores da minha vida eram muito longe de onde eu estava, muito longe. Não longe só fisicamente, eu estava a milhares de quilômetros, mas uma distância pior, que é uma distância do tempo. Então, eu imagino pessoas dizendo para Spurgeon, é um cara que admiro como ele usou a tecnologia. Como ele não ficou assim, não, só quem está no tabernáculo, porque só aqui agora, ouvindo minha voz, as pessoas podem ser abençoadas, porque, sabe, se a pessoa vê através de ondas, não vale. Se a pessoa vê daqui a tempo, não vale. Tem que estar lá na hora, participando. Imagina quantas pessoas devem ter falado isso para Spurgeon. Spurgeon usou o máximo da tecnologia. E eu imagino as pessoas dizendo, olha, isso é errado. Quem quer ouvir Spurgeon tem que estar aqui no tabernáculo, Mas ele usou os taquígrafos. Que tecnologia para aqueles dias. 3 taquígrafos por sermão, captando o que ele falava. Não tinha gravador, não podia gravar a voz, mas as pessoas podiam escrever enquanto ele falava. Taquígrafos, alta tecnologia para aqueles dias, mas não só essa tecnologia era usada, não é? Então cada sermão dele foi registrado por aquelas pessoas, mas quando acabava o sermão, os taquígrafos davam a ele aquilo, e ele podia dar uma olhada rápida ali naquele dia mesmo, o que, se alguma coisa não precisava ir para longe, para as pessoas, uma coisa que tinha só a ver com a igreja ali na hora. Então ele fazia uma rápida correção do que achava necessário, não é? E na segunda de manhã usava outra tecnologia impressionante para aqueles dias, tão impressionante quanto a internet, que era o telégrafo. Agora não precisava meses para um troço sair dali. As pessoas então iam para o telégrafo, pegavam o que os taquígrafos fizeram, já corrigido por Spurgeon, e mandavam para os Estados Unidos, mandavam para a Inglaterra, toda a Inglaterra, né? Mandavam para a Austrália, e aquilo chegava lá só com aqueles toquezinhos do telégrafo, porque essa era uma maravilha, você podia mandar mensagens para outro lado do oceano, não um navio atravessar tudo, demorar meses, né, pessoa? Mas não, rápido. Na segunda-feira os caras podiam com um telégrafo mandar aquela mensagem que foi pregada no tabernáculo no domingo à noite, lá para os Estados Unidos, lá para a Austrália, para a Europa. E quando chegava lá, mais tecnologia era usada, porque rapidamente as pessoas que receberam o sermão que foi feito pelos taquígrafos, com suas maquininhas, e depois telegrafadas para o outro lado do oceano, para os lugares distantes, pegavam aquilo rapidamente, diagramavam aquilo tudo, e levavam para a gráfica, mandavam imprimir, e na quinta-feira, todo mundo, nos Estados Unidos, na Austrália e na Europa, podiam ter em mãos o último sermão que foi pregado no tabernáculo no domingo anterior, antes de chegar o próximo sermão. Então na quinta-feira as pessoas nos Estados Unidos finalmente tinham acesso. Imagina um chato dizendo, isso aí não adianta nada, porque você não está ouvindo a voz do Spurgeon, isso aí não é pregação de verdade. Mas eu acho mais incrível ainda que essas pessoas chatas nunca podiam imaginar que o sermão de Spurgeon ia estar salvando pessoas, trazendo elas para uma visão grande 100 anos depois, não só uma semana depois, que depois de 100 anos, imagina os chatos dizendo, não adianta gravar o sermão do Spurgeon, porque a unção ficou lá no tabernáculo. Imagina os chatos dizendo, não adianta ler essa carta de Paulo, que ele manda, porque isso ele escreveu há meses atrás, você não estava lá, você não participou do que ele estava falando. Maravilhoso. Eu imagino o Spurgeon com a internet, Paulo com a internet, maravilhoso. Esses dias, alguém falou para mim assim, pastor, eu vou me formar,
Eu queria muito que você tivesse, se você pudesse, eu não pude. Mas porque é algo muito maravilhoso. Eu comecei a fazer seminário, eu estava num lugar tão escuro, na minha vida tão horrível, e eu não pude, mas a pessoa veio aqui num culto falar comigo depois, pessoalmente. E eu vou me formar no seminário, eu queria, mas tá bom, mas o que aconteceu? O que aconteceu? Eu estava no presídio, eu estava preso em Bangu. Depois de um certo tempo preso lá, eu tive acesso à biblioteca, essas coisas, e à internet. Então eu comecei a ouvir os sermões que eram pregados em Jardim da Luz, e aquilo mudou a minha vida. E eu fui totalmente transformado. E depois de ainda fiquei alguns anos lá, mas finalmente eu fui solto. Mas lá dentro ainda eu já comecei a estudar por correspondência, fazer um seminário, e eu saí do presídio. E depois, como eu disse, a pessoa veio aqui falar comigo no final de um culto. E agora eu vou me formar, vou ser consagrado ao pastorado. E foi maravilhoso, porque eu estava no presídio, eu estava preso, até que não é tão longe daqui, né, Bangu. Você vê, é assim, queridos. Deus sempre usa esses meios maravilhosos, como a gráfica, né? A prensa de Wittenberg fez o que Lutero falava, espalhar para a Europa inteira. Em vez de todo mundo começar a dizer, não adianta nada, porque só quem está onde Lutero está. Não, a Europa inteira ia ouvir o que Lutero estava dizendo, aonde eles estivessem. Ia chegar lá através daquela literatura sendo distribuída rapidamente por aquela invenção maravilhosa, não é? Então é assim. Eu fiz essa digressão porque esse sermão de Jonathan Edwards, eu não estava lá, né, no dia, mas foi um dos mais abençoadores na minha vida inteira. Como eu disse, eu diria que 80% dos sermões que formaram a minha vida foram pregados não só distante de onde eu estava, não estava no culto onde eles foram pregados, eu não estava nem no tempo em que eles foram pregados, né? E esse sermão chamado Uma Luz Divina e Sobrenatural é um dos sermões mais transformadores da minha vida, de Jonathan Edwards. E ele usa uma ilustração muito famosa que ficou lá, e ela é famosa porque eu acho que ela é justamente famosa. E Jonathan Edwards diz assim: eu posso racionalmente lhe dizer que o mel é doce. De fato, se eu for um bom redator, eu posso descrever a doçura do mel em grande detalhe, e posso fazer argumentos racionais sobre essa doçura para você. Eu posso lhe dar conhecimento racional, ele diz nesse sermão dele, de que o mel é doce. Mas quando você realmente prova na sua língua, a sensação da doçura do mel transmite um conhecimento além do que eu poderia dar ao seu conhecimento de qualquer forma que fosse. O que ele diz é que você pode racionalmente saber que o mel é doce e nunca experimentar a doçura do mel, nunca ser provado com os seus sentidos. É por isso que Davi usa tanto essa linguagem sensorial. Mas você não pode realmente sentir a doçura sem também racionalmente saber que ele é doce. Ou seja, eu posso saber que ele é doce racionalmente sem experimentar a doçura, mas não posso experimentar a doçura sem saber racionalmente que ele é doce, porque imediatamente, ao experimentar a sua doçura, racionalmente eu sei, é doce. É doce. Então, é claro, Jonathan se vira e diz que é uma coisa ter uma opinião de que Deus é santo, outra coisa é conhecer sua santidade. Uma coisa é você ter a descrição e acreditar que o amor de Deus é incrível, mas você só vai saber que Ele é melhor do que a vida se você experimentar o amor de Deus. É transformador. Davi não está dizendo, olha, me disseram e eu sei racionalmente que o amor de Deus é incrível. Não, ele está dizendo, porque teu amor é melhor do que a vida. Experimentei o teu amor e eu olho para a vida, e o teu amor é melhor do que a vida, é por isso os meus lábios te louvam. Ver é uma coisa, é você sentir a santidade de Deus, sentir que realmente você está na presença da sua santidade. Isso transforma o que você vai fazer, transforma como você vê o seu pecado, o que você disse, leva a verdadeiro arrependimento. Ver sua perfeição vai fazer você ver suas falhas de uma maneira adequada. Calvino começa a escritura falando o quê? O homem precisa ter um conhecimento de Deus para ter um conhecimento de si mesmo.
É uma coisa ter uma opinião de que Deus é amoroso. Então a pessoa diz assim: pastor, eu sei que Deus é amoroso, mas eu sou infeliz porque eu não casei. Essa pessoa está dizendo o que para mim? Eu não sei que Ele é amoroso. Eu sei a descrição de que alguém faz que é amoroso. Eu nunca provei o amor de Deus, porque Ele não é melhor que um casamento para mim, não é. Davi diz: Ele não é melhor que um casamento, Ele não é melhor que filhos, Ele é melhor que a vida, que contém todas essas coisas. É isso que Jonathan está dizendo. Eu posso descrever, e quanto melhor eu for, mais racionalmente você vai entender como o mel é doce. Eu posso até descrever a sua química e como ele interage com o nosso órgão sensitivo de gosto, né? Mas quando você provar o mel, em última análise, sua vida não vai mudar a menos que você tenha um senso daquela realidade em seu coração. Enquanto você não vê que Deus é uma fortaleza, você vai temer. Não importa o que digam, você vai ter um argumento racional ou um argumento humanista secular para explicar porque você vive com medo. Você não vai poder dizer como Davi: porque tu é a fortaleza da minha vida, a quem temerei? De quem me recearei? Você não vai poder, porque você não adorou, você não experimentou. Depois de pensar, expressar e avaliar, você contempla, você experimenta, e essa é a única maneira de você estar no lugar da transformação, né? Onde seu coração está livre de muitos dos seus medos, muitas das suas dependências, as suas dependências desesperadas de tantas coisas, muitas das coisas que te impulsionam. Você só vai ser livre se você ver a beleza de Deus e sentir o seu amor em seu coração. Davi não fez terapia para ficar sem medo no deserto naqueles dias, ou poder sentir alegria e dizer: porque o teu amor é melhor do que a vida. Ele experimentou o amor de Deus. E de fato a gente pode dizer tanto: a diferença entre um cristão e apenas uma pessoa nominal é esta. Um cristão nominal pode dizer as mesmas coisas e explicar as mesmas coisas que outro que esteve nos mesmos cultos, leu os mesmos livros que ele. Existem outras maneiras de mostrar isso. A gente está indo para o fim, né? Você sabe que às vezes a gente gosta muito de falar sobre a diferença entre um cristão nominal e alguém transformado, mas pessoas cristãos nominais, eles podem fazer muitas coisas, podem ler a Bíblia, podem fazer orações, mas eles não podem adorar. Podem adorar é transformador. Você vê pessoas meramente cristãs nominais, eles podem confessar seus erros, não podem senti-los, não podem sentir sua miséria, podem falar sobre ela. Então ser livre daquelas misérias na cruz não traz para elas uma alegria imensa e indizível. Elas nunca sentiram aquela miséria, elas não podem sentir a alegria, porque a alegria viria de você ver que aquelas verdadeiras misérias foram tiradas. Se você não sentia nenhum fardo, você não pode sentir a alegria dele ser tirado. Você não sentiu o peso dele. Se você não sente o peso das suas iniquidades, dos seus pecados, o perdão deles para você é muito pouco. Você vai dizer: tá bom, Deus me perdoa, mas o problema, pastor, é que eu tenho esse troço aqui. Você vê, nunca sentiu o peso. Não pode haver alegria de ser tirado um peso que eu nunca senti. Não pode ser eu estar feliz por ser tirado uma dor que eu nunca senti. Eu só posso acreditar em existir a dor, nunca senti ela, mas disseram que eu tinha. Então eu tinha, então tirou, mas então eu me sinto exatamente como eu me sentia, porque eu nunca senti nada sobre essa dor mesmo. A maioria das pessoas não passa muito tempo em louvor, porque quando se trata de Deus, nada é muito encantador para ela. Tudo pode ser fraco, feio, sem graça, não importa muito, né? Ela até pode fingir que isso é mais espiritualidade. A razão pela qual isso acontece é que a maioria das pessoas, quando ora, não passa muito tempo em adoração. Elas oram quando elas precisam de coisas. E a adoração basicamente significa: eu te amo por quem tu és. Eu olhei para o amor de Deus e posso falar sobre ele de várias formas,
como eu vejo. Eu olho para a sabedoria de Deus e isso me encoraja de várias formas, como Davi foi ganhando coragem. Ele podia estar ali com medo de morrer, porque estavam querendo matá-lo, mas agora ele não estava mais, ele ganhou coragem. Como? Teu amor é melhor do que a vida, preciso mais do teu amor do que da vida. É assim que ele ganhou coragem, não dizendo: eu não vou morrer, não vai acontecer nada, vai tudo ficar bem, pensamento positivo. Ele não foi assim, não foi trazendo algo do humanismo secular para tentar organizar as emoções, foi tendo realidades, não é? Então, você sempre está avaliando, dizendo: o que está acontecendo aqui? Se Deus me ama, então você começa a pensar nessas implicações, e você começa realmente cada vez mais a ter uma visão de Deus que não é pelo que Ele dá, a coroa ou o trono ou qualquer coisa, mas por Ele mesmo. Ele ser esse dom inefável, Ele dá a si mesmo em seu Filho para nós. O amor de Deus substitui as coisas que você estava tentando roubar para ter autoaceitação, autoimagem, alegria. Através disso, daquilo outro, você começa a realmente ver: o amor de Deus é melhor do que isso. Na verdade, o amor de Deus é melhor do que tudo isso junto, é melhor que a vida inteira. Agora, é tão real para você o amor de Deus? Se não é, não há adoração. Você consegue isso? A adoração faz parte da sua semana, do seu ano. É isso que marca, é a marca do verdadeiro cristianismo, não apenas um senso de que Deus pode me ajudar a dar as coisas que me dariam satisfação, me dariam alegria, me dariam finalmente paz. Se Ele me desse isso, mas Ele não me dá, eu estou cada vez mais ansioso na minha relação com Deus, porque Ele não está me dando as coisas que iam me dar paz. E o último, então, a quinta coisa, né, para encerrar, é descansar. Você descansa, você precisa ter uma experiência de graça imerecida. Você precisa ter uma experiência de salvação pela graça, que é imerecido. É isso que transforma Deus em alguém não apenas útil, mas lindo, que só usando a linguagem sensorial as pessoas poderiam transmitir. Então, na Bíblia, no topo desse salmo, está quando Davi estava no deserto, no ermo de Judá, e é por isso que ele fala: tenho sede de ti, uma terra seca e sedenta, porque ele realmente estava num deserto, um lugar assim. E agora, por que ele está lá? Uma das coisas, o que é encantador, porque agora ele vê a graça imerecida de Deus. Ele está lá por quê, queridos? Porque seu filho quer matá-lo. Agora, por que seu filho quer matá-lo? Davi podia estar lá em autocomiseração, sentindo pena dele mesmo, sem experimentar a verdadeira graça de Deus que mata todas essas coisas. Pare para pensar. Ele estava lá por culpa dele. Culpa dele. Tudo isso aqui remonta a anos depois que ele cometeu adultério com Betsabá. E Deus disse: agora a tua casa nunca mais vai estar em paz, teus filhos. Então ele adulterou e mandou matar o marido dela, e agora Deus disse: sua família vai ser uma bagunça, teus filhos vão se odiar. Um dos seus filhos estuprou uma das suas filhas. Um dos seus filhos então matou o seu outro filho. Esse é o mesmo filho que quer matar o pai. Pense numa família assim. Você pode ser feliz numa família assim? Você pode dizer que o amor de Deus é melhor do que a vida e por isso os seus lábios o louvam e você está cheio de alegria no deserto? Ele podia traçar os seus problemas até a sua culpa, e agora ele está fugindo para salvar a sua vida, como Deus disse que aconteceria. É muito intrigante que no final do versículo 11, ele fala, quando ele entrou no tabernáculo para orar a Deus, assumindo que Deus o havia abandonado, porque é o que ele merecia, não é? E
parecia que Deus o tinha abandonado e ele merecia isso. Ele olhou os seus pecados, veja o que ele tinha feito. Deus lhe deu tudo, e você pegou tudo que Deus te deu e coroou isso com adultério e assassinato. Veja todas as coisas horríveis que ele fez, né? Agora ele estava recebendo, ele podia pensar simplesmente o que ele merecia. No entanto, quando ele entra lá, ele diz: eu te vi no santuário e contemplei o teu poder e a tua glória, porque o teu amor é melhor do que a vida. A palavra amor, que é traduzida aqui, é uma palavra muito especial, porque não é amor qualquer, né? Chesed é o amor da aliança eterna. É o amor com que Deus nos amou antes da fundação do mundo, totalmente imerecido. Nós nem existíamos quando esse amor foi colocado sobre nós, aqueles que Ele deu ao seu Filho. E Davi, para sua surpresa, Deus revela a ele esse amor. Esse amor não tem nada a ver com o tempo, Davi. No tempo, você merece só a minha ira infinita. Mas ele está dizendo, mas por causa do teu amor, da Chesed, do teu amor da aliança, do teu amor eterno, do teu amor que não morre, ele é melhor do que a vida. O amor constante de Deus é derramado em seu coração, e Davi mal consegue acreditar que, sendo ele quem ele é, Deus pode amá-lo com um amor eterno, o amor da aliança, que quando Deus se aliançou com o seu filho, o nome de Davi estava lá. Ele era uma das pessoas que o Filho de Deus representou. Ele não tinha a visão completa como nós temos hoje. Ele está surpreso, está maravilhado com a graça. Ele está dizendo, então, por que tu ainda me abençoas? Por que tu ainda me amas? É totalmente merecido, eu sou um pecador, e mesmo quando tu fizeste tudo por mim, eu ainda, por exemplo, adulterei, fiz essas coisas. E é por isso que o versículo 11 é tão interessante. Ele diz: o rei se alegrará em Deus. Porque ele está dizendo, isso é maravilhoso, ele é o rei ainda. O que significa? Ele está reafirmando sua identidade. Deus ainda está comigo, eu ainda sou o seu rei ungido, ele me ama com o amor da aliança. É só por isso. Eu mereci exatamente o oposto de Deus. Davi então tem uma experiência da graça, e é por isso que ele pode louvar a Deus dessa maneira. Você não sabe que você e eu hoje temos um recurso muito maior do que Davi. Ele podia pensar nessa aliança eterna, nesse amor da aliança, mas ele não podia entender muito ela. Davi era um rei que foi expulso para o deserto e caçado por culpa dele e dos seus pecados, mas Deus não abandonou. Deus está dizendo: eu te amo com amor eterno. E isso constrange o coração de Davi. Ele olha para esse amor e diz: isso é melhor do que a vida, isso é melhor do que qualquer coisa. É o amor essa graça infinita. Séculos depois, o descendente de Davi foi expulso também para o deserto, tentado por Satanás, crucificado fora dos portões. Ele foi expulso não pelos pecados dele, mas pelos pecados de Davi. E por que Deus não abandonou Davi? Por que ele podia amar Davi com um amor eterno? Por que, apesar de Davi merecer exatamente o que estava acontecendo, Davi ainda pôde ver o amor de Deus, a Chesed de Deus, o amor da aliança que estava sobre ele ainda? Porque Deus havia abandonado o seu filho no lugar de Davi, carregando suas iniquidades. Então Deus não podia abandonar Davi por causa delas, porque ele já cobriu ele com o amor da aliança, e porque esse filho de Davi, infinitamente e eternamente anterior a Davi, porque ele gritou: meu Deus, Deus, por que me abandonaste? É que ele não abandonou Davi. Davi podia sentir o peso desse amor. Esse amor tinha um peso tão grande que levou ele à verdadeira adoração. O que era comparável a isso na vida? O amor de Deus realmente era melhor do que a vida, porque Jesus estava recebendo o abandono que Davi merecia, que eu mereço, que você merece. Se você está em Cristo, você não vai ser. Deus nunca abandona agora, porque ele foi abandonado já.
Ele realmente tomou o cálice todo. Isso é o que torna Deus lindo para a alma. É isso que torna Deus, você realmente avaliar todas as coisas e dizer: olha, se Deus é o meu refúgio, de que eu terei medo? Se eu tenho o amor dele, isso é melhor do que a vida. O que eu poderia colocar que finalmente me faria ter paz, alegria, em comparação a esse amor? Um amor que não está no tempo, mas que entrou no tempo. A beleza de Deus e a adoração e o senso do seu amor em seu coração mudam você. Se não mudam, não é adoração, porque não tem todos esses elementos. Só isso pode realmente nos transformar, nos mudar. Claro, nós podemos cavar mais fundo na verdadeira adoração, mas isso é o que estará sendo dito de verdade amanhã, se nós realmente adoramos a Deus, se nós orarmos: santificado seja o seu nome. Isso é santificar o nome de Deus verdadeiramente, é a verdadeira adoração, e ela é transformadora, queridos. Se não há mudança, não há esses 5 elementos da adoração, não há adoração verdadeira, e nada mais pode nos mudar, nada mais pode nos transformar. E essa experiência do Davi no deserto nos mostra que ele não era só um homem que escrevia sobre adoração, ele era um profundo conhecedor da verdadeira adoração, mesmo tendo um conhecimento final muito menor do que o nosso, sobre quão longe o amor de Deus iria. Se mesmo assim, ao não só saber, ao experimentar esse amor, ele pode dizer: isso é melhor do que a vida, não vou ter medo, não sei como vai acabar essa situação aqui no deserto de Judá, não sei se meu filho conseguirá finalmente acabar com a minha vida, não tem mais importância, porque o teu amor é melhor do que a vida. Os meus lábios te louvam. Vamos ficar de pé, vamos orar. E sexta-feira chega trazendo a noite em seu manto, Jesus em súplicas, enquanto Pedro sucumbe ao encanto do sono. Judas, com seu beijo, selou o destino. Traição que esboça o pranto no silêncio da noite, a esperança parece se esconder, mas o eco do domingo aos poucos começa a nascer. Pilatos em sua indecisão, o sinédrio em conspiração, a turba em escárnio desconhece a ressurreição. Discípulos fugitivos, corações partidos, Maria em lágrimas, Pedro nega, o galo canta anunciando a manhã que tarda. É sexta-feira, clama a criação, mas o domingo se anuncia, trazendo redenção. Nosso Salvador, sob o peso da cruz, caminha entre a multidão que zomba, sua santidade diminui. A coroa de espinhos, o sangue que escolhe marcas de amor infinito. É a sexta-feira, mas a esperança do domingo não está tão distante. Elevado na cruz, entre criminosos a dor se faz presente. O véu se rasga, a terra treme, o céu escurece, um silêncio envolvente. A pedra colocada, os guardas se postam, a vigília começa, mas a promessa do domingo no coração ainda aquece. É sexta-feira, mas não é o fim.
de sua vitória. É sexta-feira, mas a história ainda não contou sua glória. O pecado julga ter vencido, a esperança parece falhar, mas a luz do domingo já começa a brilhar. O túmulo agora vazio, a pedra removida, Jesus ressuscitou, trazendo vida. Manhã de domingo, brilha a esperança restaurada. A morte foi vencida, a redenção proclamada. É sexta-feira, mas a alegria vem com o amanhecer. Domingo já chegou, ensinando-nos a renascer. Nosso Salvador, sob o peso da cruz, caminha entre a multidão que zomba, sua santidade diminui. A coroa de espinhos, o sangue que escorre, marcas de amor infinito. É sexta-feira, mas a esperança do domingo